Cheque Mais Notícias. 7h01, 7:02 virou o reloginho agora. Nós vamos abrir o jornal de hoje falando do alto reajuste. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, decidiram elevar os próprios vencimentos em algo superior a 16%. Se fosse só isso, tudo bem, mas o brabo foi a desfaçatez. Diga lá, Mark. Com o reajuste, o salário dos ministros passariam de pouco mais de R$ 33 mil, o teto do funcionalismo público, para R$ 39.300, um impacto de mais de 2,5 milhões para o STF e de 717 milhões para o Poder Judiciário. Para conseguir encaixar esse reajuste no orçamento, o Supremo adiantou que vai remanejar recursos da área de comunicação institucional, como da TV Justiça, Rádio Justiça e assessoria de imprensa. O aumento do salário ainda precisa ser aprovado pelo Senado e o projeto já recebeu o aval da Câmara e, na sequência, vai ser sancionado pelo presidente Michel Temer para então entrar em vigor. De acordo com o advogado especialista em direito constitucional Eduardo Seno, o salário dos ministros servem como base para o cálculo do salário de outros magistrados, ou seja, eles podem se beneficiar caso o reajuste seja mesmo sancionado. Os salários dos ministros do STF servem também como base de cálculo para o salário dos outros magistrados. Logo, outros magistrados também vão se beneficiar do reajuste. O ponto mais crítico desta notícia é que ela surge em um período em que acontece uma demanda popular contra os cortes de verbas na pesquisa, especialmente ali em relação às decisões recentes que envolvem a CAPES. Parece que as prioridades orçamentárias do país não atendem os anseios populares. O reajuste foi aprovado pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio de Mello, Luiz Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Votaram contra o reajuste as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e os ministros Celso de Mello e Edson Fachin. Parabéns ao ministro paranaense Edson Fachin pela posição. A minha opinião, ela nem envolve a questão do valor, viu? Eu acho que um ministro do Supremo Tribunal Federal, um desembargador federal, um juiz federal, os juízes de direito, os desembargadores, os membros do Ministério Público, todos devem ser muito bem remunerados. Não há problema quanto ao valor lá, 40 mil por mês, como teto do funcionalismo. Não é esse o problema. O problema é essa vinculação do efeito cascata, em que você dá um aumento no teto e esse aumento vem descendo e espraia e pega todo mundo. Somente para a Justiça Federal, 700 milhões de reais a mais no orçamento. A repercussão disso também se dará, logo ali na frente, na Justiça Estadual. O Ministério Público também vai receber reflexo deste reajuste aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os salários dos deputados federais e dos senadores está vinculado ao teto do funcionalismo. O dos deputados estaduais está ligado ao dos deputados federais. O dos vereadores se vincula ao dos deputados estaduais. Os servidores dos poderes legislativo e judiciário, embora não há uma vinculação direta, cobrarão também o seu reajuste. E aí você vai e aumenta ainda mais a despesa do Estado com a própria máquina estatal. De um Estado que presta serviço público, em regra, de baixa qualidade. No momento em que a economia brasileira não se permite a esse tipo de luxo. Não é possível que nós tenhamos que ouvir uma fala como a do ministro Lewandowski. Não, eu acho até um aumentinho, usou uma palavra irrisório, algo assim, para dizer, é um reajustezinho de nada. Quem que está ouvindo a Jovem Pan agora? Você aí do outro lado do rádio, você que está no carro, indo trabalhar.
Você que está no carro indo para a faculdade, levar o seu filho no colégio. Você que está em casa, já no trabalho. Você aí do outro lado do rádio. Quem entre nós, mortais, cidadãos comuns, quem de nós recebeu 16% de reajuste? Denir, dá 6 mil em dinheiro vivo na conta a mais. Quem de nós teve 16% de aumento? Eu sei a resposta. Você aí no carro falou que não, né? Você não ganhou. Claro que não. Claro que não. Se as empresas privadas, que já têm uma boca gigante do Estado a morder com a carga tributária, fosse dar um aumento de 16% aos funcionários, aos colaboradores, não restaria uma empresa de pé. O professor, o policial militar, o policial civil, o servidor da ponta, alguém recebeu 16%? Não, o Estado não tem condições de pagar. Você, professor da rede municipal de ensino, da rede estadual, ganhou 16%? Não. Os PMs que nos emprestam audiência todos os dias, alguém tem 16%? É óbvio que não. A ilha da fantasia que vive o Supremo Tribunal Federal, o luxo, a tranquilidade de quem está no topo do Poder Judiciário, até olha para o próprio vencimento e diz, mas 33 mil não condiz com a realidade de quem tem o dever de julgar as causas mais importantes da República. Eu repito, eu concordo. Não há problema algum em que o magistrado seja bem remunerado. A questão toda está nessa... É uma pataquada. Essa vinculação de vencimentos que se criou. Vem o efeito cascata. Você aumenta um e aí é igual o dominó, que você toca numa pedrinha e vem blé, derrubando todo o resto. O Estado brasileiro não aguenta mais. Ninguém suporta mais trabalhar e pagar tributos a fim de sustentar uma pequena casta de privilegiados. E é bom lembrar que, ao contrário da gente, tem que pagar aluguel, tem que pagar a prestação da casa própria, tem que pagar luz, tem que pagar condomínio, e se vire, eles ainda recebem um auxílio moradia de 4 mil e tantos reais. O auxílio moradia do Poder Judiciário já é maior do que a média salarial do trabalhador comum do Brasil. O auxílio moradia de um magistrado é um valor superior ao que o cidadão brasileiro ganha para viver o mês todo. Para educar filho, para ir no supermercado, para pagar o boleto, para pagar a bíblia do carro, quando dói no posto de combustíveis. O que eles ganham de auxílio moradia, nós, cidadãos comuns, recebemos de salário para viver o mês. Quando tanto. Então, amigos, a notícia que abre o jornal de hoje é a notícia da bofetada na cara da gente. Aumenta um, aumenta para 11. E o reflexo é para milhares. Só na Justiça Federal, 700 milhões no orçamento. Aí você imagina que a Justiça de cada um dos 26 estados e mais a Justiça do Distrito Federal, todo mundo vem junto. Depois o MP. Depois as Assembleias Legislativas. A Câmara Distrital. As 5 mil e tantas câmaras de vereadores. Na sequência, as prefeituras, os vencimentos dos próprios deputados federais, dos governadores e por aí vai. O topo rindo da base. A nossa pirâmide é um deboche. 7 e 11. Marque e os ouvintes. Denir, participam aqui, muita gente reclamando desse aumento de 16% para os ministros do STF.
Tem até, inclusive, aqui o ouvinte, final do telefone 9594, o Jensen, ele dizendo que é militar estadual e tem uma lei obrigando o Estado a restituir a database de 6% anual. Só que tem anos que ela não é paga porque não cabe no orçamento o reajuste. Então, o policial militar não tem dinheiro, mas para os ministros, cada um deles vai ganhar de 6% e vai gerar o efeito cascata. Eu sei que daqui a pouco chegarão mensagens, Mark, a gente sabe disso. É óbvio que o orçamento do judiciário é um, o do executivo é outro, o do legislativo é outro. Não precisa ensinar o óbvio. Só que, muito além de uma rubrica orçamentária para onde vai o dinheiro, há uma realidade. O Estado presta um serviço público pífio. Vai num posto de saúde, vai num hospital público, vai num colégio. Vê se nós podemos nos dar ao luxo, de pagar R$ 4.300 de auxílio moradia para magistrado e para membros do Ministério Público. Vê se nós temos condições disso. Vê se isso é moral. Não discuto aqui a legalidade. Legalidade é uma coisa, tá na lei, pronto. Mas isso é moral? É moral que um Estado miserável e que tenha gente que tenha que juntar centavo para comer, a casta mais alta do serviço público receba 4.000 e tantos reais de auxílio moradia? Me digam se isso é legítimo. É legal, mas não é moral. É imoral. É imoral carro para carregar membro do Judiciário e do Ministério Público para lá e para cá. A gente, se quer o luxo de um veículo próprio, a gente paga e paga caro. Só que a gente paga o nosso e paga também o do serviço público da mordomia. Até quando nós vamos levar o país nas costas para que uma meia dúzia viva nababescamente em palacetes e a população brasileira tenha de se transformar nesse jeito de quem paga auxílio moradia para magistrados e para membros do legislativo? Pô, é pra estragar o dia da gente, de verdade mesmo. De verdade, é pra... Eu não sei, o ouvinte deve estar furioso aí, sim, não tá, Mark? Tem um ouvinte aqui, o Eduardo Carzino, na live, que conta o seguinte, que ele tá de férias, arranjou um trabalho extra nas férias para poder complementar o orçamento e mesmo assim não vai chegar nem aos 6 mil, que é o reajuste que os ministros se deram, não é? Ele tá revoltado aqui. Também o ouvinte William, do Sítio Cercado, dizendo que é motorista, ele recebeu 1,2 de aumento, isso ameaçando parar tudo. Também tem a Josi, de Curitiba, dizendo que para ela viver no Brasil está ficando cada dia mais difícil. O que podemos fazer, Daniel? Pois é, agora há pouco, faz pouquinho, o jornalista Augusto Nunes, que é um ótimo jornalista, nosso colega da Jovem Pan, fez um cálculo que ele é um emblema para a gente entender a realidade do Brasil. 70 milhões de brasileiros. Vocês ouviram? 70 milhões de brasileiros dizem que vão anular o voto, votar em branco ou não irão às urnas, segundo a última pesquisa de intenção de votos feita no Brasil. Poxa, isso é um exército gigantesco de pessoas. E sabe por que a pessoa tá nessa descrença, nesse... apertou o botão de... Porque não aguenta isso. É por causa disso. O que a gente está fazendo com o Estado brasileiro é algo inaceitável. Inaceitável. E aí, né, Mark? A máquina nos custa uma fortuna. A máquina pública nos custa caro demais. Porque se fosse só isso, ainda vá. Mas o que a gente paga não é mole. Não, e a máquina custa os salários, custa a estrutura e custa a corrupção. Que mais do que nunca a Lava Jato mostrou como é que funciona. Ou seja, ela custa 10 vezes mais do que o salário. Tem a participação aqui da ouvinte Paula Angeli. Ela diz que tá na lei, mas é bom lembrar que a lei eles mesmos votam. Então, ou seja, eles controlam a lei que o torna legal o benefício para eles. Também tem o ouvinte Marlon, da cidade industrial de Curitiba, dizendo que reforma política não basta, precisa de reforma do Estado, na opinião do ouvinte. O funcionário público de Curitiba não tem aumento há 2 anos e foi congelado os salários por 4 anos, diz o final do telefone 1063. Também o ouvinte final do telefone 4462, o Dailson Regis Prati, dizendo que os capas pretas
nos humilham e desprezam cada vez mais. Uma vergonha. O João Paulo dizendo que no áudio entre o Sérgio Machado e o Renan Calheiros, aquele áudio revelado pela Operação Lava Jato, Renan disse que o Lewandowski só queria saber de aumento. Olha só, não deu outra. Não, mas a fala do Lewandowski, a gente vai procurar aqui na internet exatamente a expressão usada pelo ministro Lewandowski, me faltou a palavrinha. É uma bofetada, o jeito de dizer. O tom da voz, né? O tom da voz, aquele ar blasé de um homem que está no Supremo para servir a um partido político, como tem se comportado. Poxa, como nos custa caro. Se a gente quiser comprar um mimo para os filhos, tiver que comprar um brinquedinho, um carrinho, uma bonequinha, quiser comprar para quem tem filho adolescente ou pré-adolescente, quer comprar uma blusinha que eles gostam. Denis, Suza, gente, dá um exemplo pessoal aqui. Sábado agora, eu passei numa dessas casas de chocolates comprar uma caixinha de chocolate de presente. Daí eu quase nunca pego nota fiscal, agora comecei a pegar por causa daquele programa para receber uns trocos de novo de imposto. E eu fui olhar quanto é o imposto que tem na nota agora. 37%, Denis. A cada 10 reais que eu paguei, quase 4 foram pro governo, ali, na lata, na boca do caixa. Fora o imposto de renda, fora todos os impostos que a gente paga. É isso. Pra pagar o quê? 6 mil pra cada juiz. Eu tava conversando na sala dos professores outro dia com o professor Paulo Zanelato, professor de Direito Tributário, sobre as propostas de reforma tributária dos principais candidatos à presidência da República. E ele me dizia assim que ou as propostas são fantasiosas, com o que é prometido, diante da realidade do país, ou não tem proposta alguma, porque eles sequer conseguem entender como o sistema tributário brasileiro é montado. Então, a gente também vai ouvir um monte de blá 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 no período da campanha eleitoral, e uma reforma tributária que fosse verdadeira. Por exemplo, a ideia de um imposto único. Como é que eu vou montar um imposto único na regra da Federação Brasileira, por exemplo, de compensação aos estados? Como haveria essa reconstrução do Pacto Federativo? Nós temos maturidade democrática, política para uma discussão dessa profundidade? Os nossos congressistas são de um nível que é um vexame. Então, Denis, não enchem os dedos das duas mãos dos 513, quem sabe debater economia lá. Não sabem. Não sabem o que estão fazendo lá. Então, antes o problema do Brasil fosse apenas o reajuste do judiciário. Mas eu repito, não há problema algum que magistrado ganhe bem. O problema é o deboche, é o momento, é a falta de tino, de senso de ridículo, de que não dá para fazer isso com o país do jeito que o país anda. E como me incomoda o tal do auxílio moradia. Esse auxílio moradia. Denis, tem um ouvinte aqui, a Adriane de Santa Felicidade aqui em Curitiba, que faz uma consideração importante. Ela lembra que o Paraguai se reinventou nos últimos anos, principalmente na questão tributária, e inclusive está atraindo várias empresas do Brasil, isso é verdade. Tem esse movimento importante, a classe empresarial sabe bem disso, de muita gente aqui do Paraná, inclusive, devido à geografia, mudando a sede da empresa para o Paraguai, porque lá paga menos imposto, e acredite você, às vezes encontra mão de obra mais qualificada do que aqui. Então, ou seja, essa carga que não termina e já começa a movimentação de gente deixando o Brasil, vende aqui, mas produz lá para pagar menos imposto. O Paraguai se reinventou a partir do momento que começou a transformar o país numa pujança de empreendimento privado. É a contramão do que nós fazemos aqui. O que nós fazemos no Brasil? A gente incha a máquina, cada vez mais. A gente empurra o Estado a financiar o próprio Estado. É o contrário. É por isso que o Paraguai cresce. O que mais, Mark? Denis, a Giovânia de Pinhais, ela é advogada e te cutuca aqui. Ela diz que o único que tem a solução para controlar a economia e fazer as reformas está preso politicamente. Que ela acha incrível você, professor de Direito, não entender que Lula é preso político. Final telefone 6165 é a Giovânia de Pinhais. Ainda bem que eu sou professor e não a Giovânia.
Coitados dos alunos, se a Giovânia fosse dar aula sobre o que é um golpe de Estado, do que é um preso político, do que é o respeito às instituições democráticas. Ainda bem que a gente está em posição diferente, né, Giovânia? Eu teria pena dos seus alunos, porque você não daria aula, você daria doutrinação ideológica. Não conte comigo para esse tipo de debate. Eu não vou descer ao nível da sua proposta de discussão, porque ela é tão tosca e infantil que eu não vou entrar nessa. Mas eu respeito a sua opinião. Eu respeito a opinião das crianças. Acho que as crianças e infantis são importantes. Aliás, eu amo crianças e espero logo que passe a eleição para que a gente possa fazer o nosso Rick Mais Notícias Kids, edição número 2. Louco pra gente encher aqui. Da vez passada a gente se fantasiou de heróis, né, Terribas? E a gente vai ter que criar uma nova temática. Uma nova temática. A gente podia deixar os ouvintes escolher, né? Qual que é a próxima temática, né? A gente vai ter que criar uma outra... Vamos abrir a votação aí, os ouvintes mandam pra gente. Olha, qual vai ser a próxima temática? Aqui, ó, o Luiz Eduardo mandou a foto dele com o Dieguinho, que tá lá na cadeirinha, escutando o Rick Mais Notícias no carro. Também tem... Eu lembrei do gurizinho que levanta a mãozinha quando você dá o bom dia da Dilma aí, Terribas. Ele mandou foto hoje de novo, eu perdi aqui agora, não achei. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todos. Então quer dizer que o Lula é o único que pode dar a solução ao país? Segundo a ouvinte Giovânia, sim. Só pra lembrar pra Giovânia... E ela tá pistola, hein? Mandou aqui um monte de coisa aqui, daquele jeito que eles mandam. Nem perde teu tempo, Mark. O Lula, e sobretudo a Dilma, aumentaram o tamanho da máquina pública, que já era um elefante. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Essa é boa, hein? Eles fizeram o Estado inchar ainda mais. O petismo não apenas inchou a máquina, como ainda repassou dinheiro público a sindicatos, a ONGs aliadas e apagou jornalista para blogueiros para fazer propaganda travestida de jornalismo. Nenê, só pra... Desculpa cortar, mas só pra reforçar. Primeiro o PT tentou calar a imprensa com o Conselho de Jornalismo. Claro. Depois não conseguiu, era o propósito de Dirceu. Não conseguiu e começou a pagar blogueiro. Nenê, o pessoal tá mandando aqui as dicas pra a próxima temática. O Marcelo de Ponta Grossa diz que agora tem que todo mundo tá vestido de monstros famosos. Monstros famosos? A gente nem precisa de muita máscara pra monstro. Né? Obrigado. Monstros famosos. Dá pra gente vir daí de Frankenstein, né? Também tem... Vai assustar as crianças daí. Mark, eu tive uma professora de filosofia lá atrás, que ela tinha uma fissura, mas ela era fissurada mesmo, de verdade, pelo livro Frankenstein, da Mary Shelley. E ela fez a turma toda ler. E quando eu terminei de ler o Frankenstein, da Mary Shelley, eu tive que cumprimentar a professora. É bom o livro. É um baita livro. Quem não leu o Frankenstein, da Mary Shelley, é sensacional essa história do criador e da criatura. Porque, exatamente, Denê, a história é legal por causa disso. Não é terror, não é isso. É a relação que eles criam. Enfim, que ela fica atormentada. É legal. Eu lembro que a gente tinha aquela coisa, essa mulher quer que a gente leia o Frankenstein. Sabe aquela coisa do gurizinho revoltado? Quando eu tava na página 8 do livro, mais ou menos, eu digo, baita professora. O nome dela era Muriel. Era uma senhora já de mais idade naquela época, lá na Faculdade de Jornalismo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nunca esqueci, nem da professora, nem da obra que ela repassou. Quem não leu Frankenstein, da Mary Shelley, é um livro que tem que estar na tua biblioteca, vale a pena. Muriel é a mãe do Coragem, o Cão Covarde. Se não for de monstro, desenho, é muito bom. É muito bom, esse desenho é genial. Muito bom. É o desenho do Coragem, o Cão Covarde. É um cachorrinho que é medroso. Cara, só que ele sempre salva todo mundo, assim. Cara, é sensacional o desenho. É igual aquele gato Coragem guerreiro. E o Cão Covarde. Um dos meus preferidos. O gato guerreiro do He-Man. Sim. Mas é que o gato guerreiro é diferente, né? Que ele é mais... Ele é mais clássico e tal, enfim. O Coragem é meio esculhambadão. O Coragem é mais... É muito zoado o desenho, cara. É genial.
Muito bom. Ó, o Robert aqui diz que matemática boa seria o sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse é legal mesmo. O Daniel do Cajuru diz que vocês todos O Terribas vai ser a Cuca. Nem a Não, eu vou ser a Cuca. Se a gente for de sítio do Pica-Pau Amarelo, eu vou ser a Cuca. Vou ser o Rabicó. Ó, a Denise diz que o próximo tema tem que ser o Patati Patatá. E pra reforçar a teoria, ela mandou a foto do filho, que tá no carro, escutando o Rick Mais Notícias. Um bebezinho com touca, coitadinho e tudo. Foi ruim acordar essa manhã lá. Se você quer sorrir, é com Patati. Cara, se você quer brincar, é com Patatá. Terribas, uma vez, eu conheci pessoalmente o Patati Patatá, a dupla. No intervalo eu te conto. Não dá pra contar nada. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias, jornal líder de audiência, muito obrigado pela sua sintonia na rádio, a Jovem Pan Curitiba, na Jovem Pan Cascavel, na Jovem Pan Ponta Grossa, em toda a nossa grande área de cobertura no Paraná. Muito obrigado pela sua sintonia pelo aplicativo da Jovem Pan no seu celular e pela transmissão via internet no portal do Rick Mais, no YouTube e no Facebook. Estão todas as lives bombando aí, todas as lives bombando. Você que ainda não se inscreveu na nossa página no YouTube, é muito fácil. É só você procurar aí Rick Mais Portal PR. Aí você se inscreve, tem essa caixa vermelha bem grande aqui embaixo. Você se inscreve, do lado vai ter o sininho, aí você clica no sininho para poder receber a notificação de todas as vezes que a gente começar a nossa live. Aí o YouTube sempre vai te avisar que o Rick Mais Notícias está no ar. E aí quando você se inscrever, você vai poder começar a postar seus comentários aqui na nossa caixa do chat do lado, tá bom? E aí você comenta o jornal por ali, que é bem legal. Sem contar que você tem aplicativo pra TV, pra você poder assistir na sua TV e o Rick Mais. Também o aplicativo do celular, enfim. O YouTube, né, fica muito mais fácil pra todo mundo poder acessar e nós não somos cerceados. Terribas, depois você me ajuda aqui como é que põe foto minha aqui no perfil do YouTube. Você vai montar esse negócio aqui pra mim, tá? Tá bom. Ó, eu vou dar um oi lá na... Dá um oi lá na live lá. Ó lá, apareceu pra ti aí? O oi aqui? Pera aí, deixa eu ver aqui. Olha aí. Apareceu aqui, ó. Oi. Ó, tá vendo ali? Daniel Couto mandou um oi. Oi. Um salve, salve galera. Muito bem. Sabe quem que merece um oi? O ex-presidente Lula. Oi, presidente. Aí no Santa Cândida, vai um abraço para o senhor. E não é que ele desistiu mesmo do recurso que ele tentava ser solto no Supremo Tribunal Federal? E por que ele desistiu do recurso? Porque ele estava com medo que o Supremo julgasse já o tema da inelegibilidade. Agora, para quem que diz que é golpe, para quem diz que é... Nossa, por que desistir? Por que desistir do debate da inelegibilidade? Por que não antecipar a conversa? Que medo é esse? Temor, né? O Mark vai explicar como que se deu a decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi do ministro Fachin, né, Marcos? Exatamente. Ele aceitou a desistência da defesa do ex-presidente Lula no processo que discutiria o pedido de liberdade e, possivelmente, a condição de Lula para disputar as eleições. A desistência da defesa foi feita na última segunda-feira, em tese, para evitar que os ministros discutissem a questão da inegibilidade de Lula. O PT mantém a candidatura do petista, mas, como ele foi condenado em segunda instância, deve ser enquadrado na lei da ficha limpa. Na prática, caso o STF já decidisse pela inegibilidade de Lula, não caberia mais recursos para tentar viabilizar a candidatura. O que os advogados na prática querem é que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decida sobre a questão da elegibilidade de Lula e, em caso de derrota, eles podem recorrer ao STF. Eles querem ganhar mais uma tempo. Chance. Claro, exato. É porque sabem, né, Mark, que Lula está inelegível. Então, se o Supremo julga agora e julga primeiro... Já mata tudo na casca. Mata tudo na casca. E como todos sabem de que Lula está inelegível por afrontar a lei da ficha limpa, como isso se dá dessa maneira, ele chegou ao ponto de retirar o pedido de liberdade. E aí tem gente que acredita e bate palma. Precisa ser mais didático do que o próprio ato do PT para a gente compreender o jogo? Este é o jogo do Partido dos Trabalhadores, de perturbar o regime democrático. Tá claro aí. Deni, e em resumo, a defesa quer estender o caso para que Lula se mantenha por mais tempo como candidato. O prazo fatal que o PT trabalha é mais ou menos metade de setembro.
que aí é o prazo que as urnas são preparadas. Então eles querem o seguinte, eles sabem que o Lula vai ser candidato, mas eles querem arrastar para que a urna tenha a foto dele, e aí vai ser o Haddad o candidato, já tá certo isso, mas daí as pessoas vão votar na foto do Lula, porque a urna vai estar preparada com a foto dele. Então eles querem arrastar isso até mais ou menos metade de setembro, mais um mês pelo menos. Para isso, o TSE tem que, por isso e para evitar isso, o TSE tem que ser ágil. O TSE que julgue o registro das candidaturas, a do Lula e a dos demais, rapidamente. Que mate rápido, a fim de não perturbar ainda mais uma democracia coitada que já anda aos frangalhos. E os ouvintes dizem o que sobre isso, Mark? Denê, estão participando aqui sobre esse assunto. O pessoal cobrando, na verdade, o Misael Cavalcante, do Fazendinha, diz que ontem você prometeu falar sobre o general Mourão, vice de Bolsonaro. Ele tá cobrando aqui. Pois é, vou falar sobre o general Mourão. O general, que é um cidadão de respeito, ele errou na forma de comunicação. Ele foi muito infeliz ao expor a opinião que expôs a respeito da formação do Estado brasileiro desde a sua gênese, desde a sua origem. O general Mourão usou de uma tese que não é dele, está em diferentes obras da sociologia e da própria literatura brasileira, de compreensão de como nós fomos formados, como esse Brasil que conhecemos nos dias atuais, desde a sua origem, quando da chegada do homem branco, inicialmente, ao Brasil. Esta visão de um índio indolente, de um negro malandro e de um branco português que sempre se encostou no Estado para ganhar benefício, sempre para se dar bem, que o general Mourão usou como crítica, não é uma tese do general Mourão. Isso tem, por exemplo, na obra do Roberto Campos, tem uma explanação a respeito disso, e obras clássicas da sociologia da mesma maneira. A leitura, por exemplo, de Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, do pai do Chico Buarque, é uma obra necessária. Já disse aqui que há um livro que tem que entrar e comprar rapidamente, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Se você quiser ir uma posição um pouco mais à esquerda, uma visão marxista da realidade, por exemplo, a Ralé Brasileira, do Gessé de Souza. Uma visão plural. Você entender a realidade brasileira de forma plural. Não lê apenas uma vertente ideológica, lê o Gessé. Lê um livro chamado A Elite do Atraso, do Gessé de Souza. Leia, você digamos, tem uma posição de direita, leia autores de esquerda. Eu não vou dizer isso para quem é de esquerda, porque quem é de esquerda pega um livro na mão e fica nervosinho, não consegue abrir a cabeça, não tem visão plural da realidade. Mas o general Mourão foi interpretado por esta rasteirice de rede social como uma visão racista. E o general, desculpa, não foi racista. Ele não, o general é indígena, olha a cara dele, velho. Olha a cara dele. Então, essa visão, que tudo é racismo, tudo é machismo, tudo... E eu não tô aqui passando pano e relativizando a posição do general. Só tô dizendo que o general, ele fez uma caca. Vou dizer a palavra certa. Ele fez uma cagada, porque não tem capacidade de comunicação. Alguém tem que encostar do lado do general e dizer assim, se você quer falar as coisas, senhor general, fale com a clareza necessária, porque o senhor é candidato à vice-presidência da República e não dá para você ser enganado pelas suas próprias palavras, que são ditas de forma irresponsável, não pelo seu conteúdo, mas pela forma de comunicação. Um candidato a vice-presidente não tem o direito de falar as coisas sem dar fonte. Nem ele, nem ninguém. Há ou nós não fomos, me perdoem aqui aqueles que têm mimimi, ou nós não trocamos espelho quando o português chegou aqui por índia adolescente para entregar para português. Nós não fizemos escambo de natureza sexual quando da chegada do homem branco ao país.
Quando nós trouxemos negros ao país em navios negreiros fétidos, tratando o negro como se não fosse ser humano, em violação do que há de mais caro ao ser humano, quando nós fizemos do negro subgente a partir de uma imposição da força, uma das grandes vergonhas da história da humanidade que o Brasil também cultuou, que é a escravidão. Não foram negros que venderam negros para negros serem escravos no país? Então, meus caros, quando nós reduzimos uma discussão da própria gênese do Estado a um carimbo de racista, ou do que quer que seja, a gente não discute muito da nossa realidade. Eu acho que o general foi muito infeliz. Há formas e formas de se falar as coisas. Agora, que eu não consigo compreender que a fala dele é racista, não acho. Minha amiga Ruth Bolognese, a Ruth, uma jornalista do tamanho da Ruth, o general tem que ser preso. Que preso? Como é que a gente vai discutir o país a sério? Por favor, né? Tem ouvinte aí, o Mark me falou no intervalo, sugerindo outras obras. Eu queria que o Mark trouxesse a baila aí para que a gente falasse sobre isso. Deixa eu achar aqui a mensagem. O Denise sempre pega a gente pela calça curta, né, Tê? Ele pede galera. Música, ele segue. Ele se acha o Faustão, às vezes. Aqui deixa eu achar. Quem sabe faz ao vivo. Facilita muito a nossa vida. Não é assim, Richard? Quem sabe faz ao vivo. Olha Te vira aí, Ribas. Te vira aí, Mark. Na verdade é o seguinte, eu não achei a mensagem aqui, mas um ouvinte sugeriu 1984, do George Orwell, que é um grande livro. Obrigatória. 1984, do George Orwell. Aproveita, já que tá com o George Orwell na mão, e leia A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É um livro mais fininho, né? Você pode começar pela Revolução dos Bichos. Tem um filme, né, do livro, não tem? Tem, muito bom também. Do 1984 mas também. Só que o livro não, só que o filme não é tão legal. O filme eu acho muito arrastado, na verdade. É bom ver, mas leia o livro, é muito melhor. O Divaldo Maciel concorda contigo. Ele também falou aqui, ó, A Revolução dos Bichos. Na opinião dele, e na minha opinião também, acho que na sua, Denian, conta a história do PT. A Revolução dos Bichos. Você vai ler o livro, vou dar um spoiler pequenininho, vai ter lá o porco. Daí você faz análise do que tá acontecendo aqui, Verdade. Você vai me contar depois. Verdade. É isso aí. A Revolução dos Bichos é assim, quer um livro obrigatório pra tua vida? A Revolução dos Bichos. Sim. Eu assisti o vídeo na escola, porque é legal você assistir na escola, aí depois você vê o livro, daí o livro é mais legal. Tem a mensagem aqui, Denis, muita gente falando sobre essa questão do General Mourão, e as mensagens vêm sempre com o mesmo conteúdo, a maioria delas, dizendo que o que eles acham que é um golpe da imprensa. Você concorda com isso? Que quis interpretar mal e vender essa ideia por causa da questão eleitoral. Eu não consigo trabalhar sob essa lógica das redes sociais de que tudo é conspiração, tudo é golpe, tudo... Eu só acho que a gente vive um momento assim de baixa reflexão. Como a internet aceita tudo e aceita tudo muito rapidinho, as pessoas refletem menos e escrevem muito. E quem fala muito, já dizia a minha avó Almerinda, dá bom dia a cavalo. E a minha avó tinha uma frase que eu acho sensacional, assim, para quem é militante virtual, por exemplo. Deus tudo sabe. E não é à toa que ele fez o ser humano com 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. Então, você quer falar, e eu tá aqui um defensor intransigente da liberdade de expressão. Fala, mas reflete antes. Não, o general, por exemplo, não fez isso. Vomitou, sem explicar a fonte. Esta é uma visão... que me parece importante. A gente precisa refletir mais, pensar mais o país. Eu tô vendo aqui, tem um ouvinte no YouTube dizendo, quando o Denian fala, nós trouxemos os negros, reforça a retórica dos movimentos negros de que nós temos que pagar o que foi feito na época da escravatura. E eu acho que temos mesmo. Eu acho que nós temos. Fomos nós, homens brancos, e eu sou branco, embora tenha negros na minha família, eu sou branco. Na verdade, no Brasil, pouca gente é branca. A cor da minha pele é branca. Mas eu tenho negros na minha família.
Eu tenho sangue negro que corre em mim. Mas nós, homens brancos, trouxemos os negros, sim, e nós temos compromisso, sim. Nós temos que reparar historicamente aquilo que fizemos com isso. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco ele vai defender cota. Vou defender cota. Vou sim. Eu sou a favor do mérito e sou a favor da cota. Ah, você é contraditório nesse ponto? Sou. Eu sou a favor do mérito e da cota. E do mérito dentro da cota. Abro a porta de uma faculdade de medicina antes da política de cotas e abro uma porta da faculdade de medicina depois da política de cotas. Tem gente que não tá nem aí. Eu tô. Pronto, falei. Denir, tem a Daniele do Portão. A gente falou da Revolução dos Bichos, você indicou aqui. E ela fala uma frase que talvez seja uma das melhores frases do livro. E já não se distinguia porcos e homens. Não, a Revolução dos Bichos é sensacional. Tem que ler. Tem que ler a Revolução dos Bichos. É do George Orwell. Escreveu o nome dele aqui na live. Antes de a gente encerrar esse bloco, tem 2 assuntos que os ouvintes estão comentando muito aqui que a gente tem que abordar. O primeiro é sobre o Toffoli assumir o STF. Um deles é o Alan Zamariotti. O estafeta do PT vai assumir o STF. Exato, ele foi eleito ontem, é uma eleição burocrática, porque já estava tudo acertado sobre isso. E eles querem que você comente se isso pode afetar a questão do Lula. O Toffoli, presidente, pode ajudar o Lula de alguma forma a sair da cadeia? Pode, se quiser, pode. Porque ele pode fazer a discussão, neste momento eleitoral, inclusive, das 2 ações de controle concentrado de constitucionalidade que debatem o início do cumprimento da pena em segunda instância. Se ele pautar isso para que o Supremo discuta nessa época eleitoral, pode agitar o ambiente de tal ponto de que ninguém suportará um período eleitoral com esse tema às costas. Vamos ver qual será o comportamento do ministro Dias Toffoli. E agora outro assunto é o seguinte, é a questão do debate da Band. Para quem não sabe, hoje a Band promove o primeiro debate. E o Lula? Vai? O Lula não foi convidado, obviamente. Só para o ouvinte saber, quem está confirmado no debate hoje à noite? Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, Guilherme Boulos e Cabo Daciolo. O PT ainda insiste que Lula participe do debate, tá com um recurso no TRF4 de Porto Alegre, tentando que Lula participe do debate. Quem? O PT. Faça um Skype. Sim. Mas não, o PT tá neurótico. Faça um Skype. Quem segue o pessoal da esquerda nas redes sociais vê. Eles estão desesperados e daí citam a TV Bandeirantes, chamam de golpe fascista, como fazer um debate sem o principal colocado nas pesquisas. Enfim, eles estão desesperados que o Lula participe lá do debate. O Partido Novo tá nessa também. Também tá batendo na TV Bandeirantes porque o candidato João Amoedo não foi convidado para o debate. E aí a TV Bandeirantes está recebendo porrada da militância do Novo, que é o PT do lado do avesso, reclamando de o João Amoedo não foi. Nós somos a favor da liberdade, viu? Eles falam, o João Amoedo. O Novo, nós somos liberais, nós somos a favor da liberdade. E aí critica a liberdade da Band de não convidar. A Band que convide quem quiser, ué. Quando você é vítima do seu próprio discurso. É o Novo, hoje. Eu já acho, Daniel, que debate tá muito chato no Brasil, porque a lei estabelece muita regra. Pra mim, debate é o seguinte, é uma arena, amigão. Vai lá e se mata. E o povo decide. Agora é o mesmo tempo pra um, o mesmo tempo pra outro, é pergunta e sorteio. Isso fica chato, isso engessa. Tem que ser parecido com o que você fez aqui, o da Rick, na última campanha ao governo. É livre. Se matem. É isso que o povo quer. E como é difícil passar essa regra em reunião dos partidos políticos. É muito difícil. A liberdade assusta, né? Em 89, que foi a campanha mais legal de todas, eu era guri, né? Lá em 89. E eu sempre fui louco por política desde muito cedo. E tinha aqueles debates maravilhosos dos candidatos à presidência. Aí tem um vídeo. Procura no YouTube. Procura e assista o que era um debate de verdade. Tá a Marília Gabriela mediando o debate. Marília Gabriela, que o Fernandinho imita brilhantemente aqui. Tá a Marília Gabriela e é uma discussão do Maluf com o Brizola. Dos dois. Maluf com o Brizola. E aí, em determinado momento, o Brizola fala
uma coisa, o Maluf retruca, mas sem regra do falo eu agora, fala tu agora, fala eu agora. Os dois falando ao mesmo tempo. Aí chega uma hora que o Maluf dá uma no Brizola, mas bem dada no Brizola. E o Brizola... E quando ele dá uma bem dada, a plateia comemora. Aí o Brizola diz assim: mas olha esta plateia, tá cheio de malufistas. Daí dá aquele desconforto da plateia. Filhotes da ditadura. E aí a plateia... filhote! E o Brizola bate boca com a plateia. Maravilhoso. O candidato, e aí o Maluf entra numa discussão, e ali nós tínhamos uma confrontação ideológica muito forte. Veja se dá pra gente comparar o nível do debate das pessoas que debateram na eleição de 89 com o que temos hoje. Em 89, quem debatia era Mário Covas, pelo PSDB. Hoje é o Alckmin. O PDT era o Leonel Brizola. Hoje é o Ciro. Hoje é o Ciro. A direita tinha a representação do Afif. Do Enéas. Do Enéas Carneiro. A gente teve o Aureliano Ulisses Guimarães, pelo PMDB. Hoje é o Meirelles. Hoje é o Henrique Meirelles. Era o Ulisses, o senhor Diretas. Era Ulisses Guimarães, o Afif Domingos, o Leonel Brizola, o Paulo Maluf. São políticos de outra envergadura. O Roberto Freire, no auge do Roberto Freire. O Fernando Gabeira, pelo Partido Verde. E duas figuras que depois a gente viu, né? O Collor e o Lula. A gente viu. O Collor a gente viu. Hoje aliado do Alckmin. E o Lula. Hoje o líder das pesquisas é o Bolsonaro. Nós conseguimos diminuir. A gente tá pior. Vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente volta? Vamos. Rick Mais Notícias. Com a palavra, Jonatas Terribas. Bom, você sabe que a gente tá falando tanto de educação aqui, tanto de livros e tudo mais, que é importante a gente também falar o que você pensa da sua carreira, né? O que você pensa pra sua vida. E se o seu projeto de vida é estudar no Centro Universitário Completo, que oferece conhecimento técnico e prático para conectar você com a sua carreira profissional, então está na hora de você conhecer o Uniopet. Lá você encontra uma estrutura completa, com laboratórios equipados e professores preparados para o ensino técnico e prático que vão te deixar pronto para o mercado de trabalho, como é o caso do Denian, que é professor lá, e aí você vê o nível dos professores do Uniopet, né? Seja para iniciar a sua carreira com uma graduação ou para crescer na empresa, o Uniopet você encontra cursos nas áreas de tecnologia, gastronomia, estética, ciências contábeis, administração, direito, engenharias e outros. O Uniopet faz parte do grupo educacional OPET, com 45 anos de referência em educação para o mercado de trabalho, unindo técnica e prática. Desenvolva suas habilidades coletivas, colaborativas e empreendedoras, crescendo tanto no pessoal quanto no profissional. Escolha aí o centro universitário que vai fazer a diferença na sua vida e no seu futuro. E aí, a gente sabe que é o Uniopet, né? Então acessa aí agora uniopet.com.br e conecte-se às novas práticas que vão mudar o seu futuro, que é importantíssimo na hora de decidir aí qual faculdade você vai fazer, o que você quer fazer, e o Uniopet dá aquela força aí no seu futuro, que a gente sabe que é bem difícil para entrar no mercado de trabalho, escolher sua profissão, né? Sabe que ontem lá no Uniopet, Terribas, eu dei primeira aula para os calouros. Para a meninada que tá chegando agora. Pessoal novo, cheirando novo. A disciplina é Introdução ao Estudo do Direito. Uma das disciplinas mais bacanas do curso. Mais legal. Mais ou menos, Daniel. Mais ou menos. A disciplina é maravilhosa. Você estuda é muito importante. o direito a partir da sua própria concepção filosófica. Maravilhoso. É que às vezes a gente pega o professor mole demais quando dá a Introdução ao Estudo do Direito. Aí dá um sono. Então, aí estavam lá os meninos tudo. Daí eu falei, é capaz que alguém me conheça aqui do rádio, né? Da TV. Assim, meio envergonhado, né? Daí aí eu falei assim, só pra... assim, teste de audiência.
Quem que já me ouviu no rádio? A sala inteira. A sala inteira é maravilhoso, né? Cara, a gente tem uma audiência, eu preciso agradecer. Absurda, a audiência é sensacional. Preciso agradecer sempre o tamanho da nossa audiência, o privilégio da liderança. A gente sabe que o microfone da Jovem Pan é o maior microfone do rádio brasileiro. E nós temos o privilégio, nós três aqui, de empunharmos o microfone da Jovem Pan. É uma responsabilidade absurda. Esta marca, a marca Jovem Pan, é algo sublime. Parabéns aí ao Grupo RIC por fazer também da Jovem Pan do Paraná essa potência. É muito legal. Eu tenho tido conversas mais frequentes com o nosso presidente aqui, por conta, claro, de eleição, todas as coisas. E ele tem um carinho pela rádio, que é muito bacana de ver. O grupo é muito grande, né? É que e a rádio... o grupo começou pelo rádio, né? E a Jovem Pan foi realmente... A Jovem Pan é sensacional, não tem nem o que falar. Mas é o seguinte, Daniel, ó, como a gente tá falando aqui de teste de audiência, eu falei pra você que a gente tinha uma fonte interminável de chocolate. Chegou o show? E aí, ó, o pessoal do colégio, que a gente falou ontem aqui do Colégio Everest, eles mandaram um presente pra gente. Abre aí, tem aqui, ó, tá bem legal. Ver o que é. Meu, mas é sensacional. E eu já fui lá, bom, minha noiva dá aula lá. Daí eu já fui lá numa festa junina que eles fizeram. O colégio parece Hogwarts, né? É bem gigante, assim. Você entra, não tem fim. O Everest é um colégio internacional. É um aqui colégio de internacional. Curitiba, né? E ele é integral e é um colégio católico, então é bem bacana. É bem legal. Ó, enquanto o Terribas abre ali, Ó, eles aproveitar... mandaram um bilhetinho pra gente, ó. Queridos Denian, Mark e Terribas, nós do Colégio Everest estamos ligados em vocês. Enviamos um docinho para compartilhar. Compartilharem, hein? Eu vou dividir com vocês. Abre aí pra gente ver, tá? Fala aí, Mark. Não, enquanto o T abre ali, a Adriana Jakzinski, ela diz que é empresária. Polaca, hein? Não, Essa é ela é empresária e tem uma loja de chocolates. Ela disse que vai trazer uns dela aqui pra gente experimentar. Pode trazer. Então, vamos fazer o quadro que nem as blogueirinhas fazem. Tudo bom, meninas? Hoje recebidos do dia. Daí a gente faz os recebidos. Tu vai ser blogueirinho, Terribas. Blogueirinho, tudo bom, meninas? Tu vai ser blogueirinho no Rick Mais ou não? Eu vou ser blogueirinho. É, isso aí. Olha aqui, ó. A gente recebeu bombons desse que você gosta. Olha lá, Ouro branco? Do ouro branco que você gosta. Tem aqui as coisas do colégio, que é bem legal, ó. Um caderninho aqui. Caneta. Do colégio. E esse aqui, ó, é uma caixa de bombons daquele de lata, ó. E é italiano, ó. Italiano. Ah, porcodinho, tudo ladre. Vamos dividir, ó. A Jane Tira de perto do Richard, que ele vai comer o nosso chocolate. A Jane assiste todo dia a nossa live. Eu tô no regime, né, meu? Tá de regime. A Jane que assiste, Jane, sobe aqui depois, o seu bombom tá guardado aqui também. Gente, muito obrigado, pessoal do Colégio Everest aí. A Jane. Daí eu vou passar com um caminhão depois pra pegar os chocolates. A Janiele Delqui, que é a nossa produtora. Maravilhosa, Jane. Aí a Jane chega pra fechar o jornal de tarde, né? Fica até a noite. Daí ela senta na frente do computador lá da redação, liga o fone e começa a ouvir o jornal. Pra ver o quanto que nós respeitamos o roteiro e o quanto a gente fugiu do roteiro, né? Aí eu começo a ficar meio assim de... Geralmente a gente foge muito. Eu fico olhando pra Jane. Aí ela começa a chorar de rir. Põe a mão na cabeça, fala, vocês são tudo louco. A reação de alguém é genial, né? Vendo a gente. Tem que fazer um reaction das pessoas. Mas, ó, obrigado ao colégio. Tem o do Denian aqui também, aqui, ó. Aqui, ó, mais um recebidos aqui. Ah, mas esse aqui é... Olha só que sensacional. Topzera, como diz o Terribas. Tudo bom, meninas? Ó, a gente recebeu também aqui, ó, mais um presentinho. Aqui, ó. Olha aí que legal. Obrigado. Legal. Também, o pessoal que mandou pra gente. Legal, muito bem. Um grande beijo ao pessoal do colégio. Convidaram a gente pra ir lá. Muito bom. Tá falado. O colégio podia anunciar aqui também com a gente ganhar. Maravilhoso, isso aí. Que até agora foi tudo de graça, viu? Viu? Seguinte, só pra fechar aqui, mandar um abraço especial pro Michel Serednik. Ele tá aqui na live conosco, dizendo que trabalha na Sanepar, do Prado Velho, e por lá, Deninha, todo mundo chega na Sanepar, do Prado Velho, entendeu? Sabe aquela coisa? Às 8, todo mundo desce do carro, que fica no estacionamento escutando até o fim do jornal. Que ele tem que bater o cartão. Daí um abraço pro pessoal da Sanepar, do Prado Velho, sempre na escuta aqui, do Rick Mais Notícias. Falou em bater cartão, lembrei aqui os 2 melhores slogans políticos da história brasileira. Os 2 melhores pertencem ao PSTU. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. É um partido de extrema esquerda. Tem o clássico, o Mário que outro dia falou, contra burguês, vote 16. E tem o outro que eu acho melhor ainda.
Quem bate cartão não vota em patrão. É do PSTU também? É do Esse eu não tinha cara. ouvido. Mas por Quem que que a bate pessoa... cartão não vota em patrão. É uma criatividade além do limite, né? Além das estrelas. Vamos pensar nisso. Vamos nessa? Não vai ter golpe. Não Vamos vai ter. Nossa, É só tem golpe! Vamos nessa. Não passarão. Não, Não passarão. não passarão. Não passarão! Lula! Vambora! Tu pô. sabe, eu vou contar aqui uma coisa que eu fiz feia, mas eu fiz porque eu não aguentei. Eu fui cobrir o impeachment lá em Brasília, Terribas. O Mark não estava aqui conosco na rádio ainda, mas nós fizemos aquela cobertura história do impeachment, né? E eu tenho um amigo que é de direita, assim, daqueles bem raivosinhos, assim, contra o PT, né? Aí tava lá batendo papo com os deputados do PT, perguntando, enfim, conversando. Daí eu cheguei e falei, olha, tem um amigo que não usei essa expressão, né? Pistola. Grava um vídeo pra ele. Eu peguei o celular e gravou. Aí aquela deputada que falava, é golpe! É golpe! Chegou e gravou, alô, Paulo Henrique, tamo junto! E eu mandei pro WhatsApp dele. Você é maldosinho, como você é Maldosinho, mas maldosinho. Foi tudo às abertas. Então porque tá as pessoas ficam brigandinho em rede social, ficam rompendo amizade em rede social, deveriam visitar o Salão Verde da Câmara Federal pra ver a relação que se tem entre os adversários. Bolsonaro abraça os petistas, pra vocês saberem. Então, é assim, O bastidor. você aí, tosco, que tá arrumando briga com teu vizinho, com teu amigo, com teu familiar, tá batendo boca em grupo de família, sabe de nada, inocente. Vamos nessa? Vamos embora, que hoje já deu 8h04 já. Tudo de bom, um abraço e uma excelente quinta-feira. Tchau. Valeu.